Boa tarde a todos. Estou vendo aqui que tem bastante gente no chat. Inicialmente, eu gostaria de agradecer a todos por terem vindo, né, escutar a palestra, e depois vocês vão ter a possibilidade de ver também, né, essa palestra. E gostaria de dizer que o nosso tema hoje é grupos, né? E eu pensei em trabalhar com vocês um pouco a estrutura do grupo, o que é um grupo, né? Como é que a gente faz para trabalhar com um grupo. E nesse tema super atual, né? Porque grupo hoje a gente tem visto que é extremamente necessário, principalmente na atenção básica, no SUS, em clínicas sociais, porque eles trabalham mais gente ao mesmo tempo, né? Não é um trabalho individual que vai fazer a fila de espera crescer, né? Eu trabalho numa clínica social que chama Instituto Familiar, aqui em Florianópolis, e a gente tem este problema, que a fila de espera para o atendimento psicológico é bastante grande, e a gente tem trabalhado com grupos, o que dá um bom adianto, né, na fila de espera. Então, não só por a questão da fila de espera e por a gente atender mais gente com o grupo, mas o grupo também é bastante efetivo, principalmente para desenvolvimento de recursos relacionais, né? Mas antes da gente já entrar no tema, eu acho que eu nem me apresentei, né? Afinal, é a primeira vez, gente, me desculpem que eu falo para uma câmera, né? Então, vou ficar um pouco nervosa, mas vocês vão ter depois um momento para perguntar. Se quiserem, se passou alguma coisa e quiserem perguntar, fiquem à vontade. Meu nome, então, é Mônica e eu trabalho com grupos desde que eu estava já na universidade, né? Então, isso já faz 23 anos que eu trabalho com grupos de todos os tipos, desde grupos psicoeducativos, né, até grupos psicoterapêuticos. Grupos abertos, fechados, e que a gente vai falar depois o que é tudo isso, né? E gosto muito porque vejo quantas pessoas mudam no trabalho de grupo, seja ele qual for, né? Seja ele psicoterapêutico, seja psicoeducativo, o grupo traz uma energia diferente para a pessoa, traz uma mudança. Alguns amigos profissionais vão discordar de mim, mas tudo bem, né? A minha prática mostra isso, uma mudança mais rápida nas pessoas, né? Mais intensa. Porque quando você está num grupo, por mais que você não queira falar determinado assunto, né, seu, né, ou tem uma pergunta que você não quer fazer por vergonha, alguém acaba fazendo, alguém acaba trazendo o assunto e você acaba se beneficiando disso. Então, por isso, o grupo é muito mais intenso, né? Bom, então hoje nós vamos falar aqui, né, de grupo, tanto que o título do slide que vocês estão vendo agora é Aprendendo a Lidar com Grupos, uma introdução. Então, o que eu vou falar para vocês é bem básico, e é a partir do ponto de vista da abordagem que eu trabalho, né? Apesar de não trabalhar apenas com uma abordagem. Na minha formação, eu tenho o psicodrama como abordagem principal, e tenho a sistêmica também, né, fazendo relação com o psicodrama. Então, trabalho com famílias também, né? E que também é um grupo específico. Então, essas duas abordagens eu vou tentar tentei, né, relacioná-las e trazer para vocês um pouquinho de tudo que eu faço com os grupos, né, e de como que eu penso um grupo. Porque isso é extremamente importante, a gente começar a pensar, né, o que é um grupo e como que a gente trabalha com ele, né? Então, o que é um grupo, né, para Pichon Rivière? O grupo para ele é quando a gente tem um conjunto de pessoas movidas por necessidades semelhantes e se reúnem em torno de uma única tarefa. Então, vocês não podem me perguntar assim, tá, Mônica, qual é a diferença de grupo e equipe? Né? Que isso é bastante interessante a gente diferenciar. Um grupo é o que está aqui, são pessoas reunidas em torno de uma tarefa. Mas equipe também não é isso? Não necessariamente. Equipe é quando eu tenho uma tarefa específica, vamos supor, né? Eu tenho que construir um carro. Eu vou trazer uma equipe onde cada pessoa ela vai ter uma função diferente, ela tem um conhecimento diferente para agregar e juntar com os outros, e todos têm que trabalhar em prol daquele objetivo. Já um grupo, uma instituição é um grupo,
né? Todos trabalham na instituição, mas trabalham individualmente. Sim, dentro de uma instituição tem várias equipes. Então, a equipe a gente poderia chamar de um subgrupo, onde as pessoas têm um objetivo específico e trazem os seus conhecimentos individuais em prol daquele objetivo, né? É diferente de uma instituição onde todo mundo trabalha, mas tem as suas coisas individuais, não tem um foco definido, né? Agora, trabalhar com um grupo, muitas vezes eu escutei assim, né, por esses anos de trabalho, trabalhar com grupo é fácil, tal, é só fazer dinâmica de grupo. Não, né? Isso é uma coisa que eu gosto de frisar, porque às vezes a gente traz a técnica antes da teoria, né, antes do entendimento do que é um grupo. Trabalhar com grupo é complexo, é bem complexo. E pelo que é complexo? Né? Porque num grupo a gente tem um entrelaçamento de 4 aspectos bastante amplos. Por exemplo, né, a gente tem um aspecto social dentro de um grupo, a gente tem um aspecto institucional dentro do grupo, a gente tem um aspecto do desenvolvimento daquele grupo e o individual. Então, é uma complexidade de inter-relações desses sistemas. Então, trabalhar com grupo não é fácil. Para quem trabalha com grupo, vocês provavelmente têm a experiência, vocês sabem do que eu estou falando. Tem vezes que acontecem coisas nos grupos que a gente nem sabe de onde veio, né? Opa, o que aconteceu aqui? Porque às vezes a gente não está conseguindo entender essas 4 leituras que são feitas ao mesmo tempo. Então, não é fácil trabalhar com grupo, é complexo trabalhar com grupo, né? E exige da gente um preparo um pouquinho maior em termos de teoria. Então, uma outra definição que vai falar disso que eu estou comentando com vocês é a do Freire, né? Grupo é um resultado do entrelaçamento entre a história do grupo, movimento horizontal, já vou explicar o que é isso, e a história dos indivíduos com seus mundos internos, suas projeções e transferências, movimento vertical, no suceder da história da sociedade em que estão inseridos. Então, olha só, né? O Freire está falando que eu estava explicando antes. Trabalhar com grupo é a gente entender que o ser humano ele é geneticamente social. Ou seja, mesmo no momento em que a gente está sozinho, a gente está com o nosso grupo interno atuando naquele momento. Nós somos um emaranhado, né, de inter-relações de nós, de todos os nós, né, de todas as pessoas que nos constituíram. Então, eu estou aqui falando para vocês, e o meu grupo, mesmo aqui sozinha, né, falando para a câmera, o meu grupo interno de todos os modelos de professores que eu tive está atuando nesse momento. Então, eu não estou sozinha, eu estou em grupo. Acho linda essa frase que eu falei para vocês, que o ser humano é geneticamente social, é do Vallon, né? Porque mostra uma coisa bastante importante, assim, né? O ser humano, mesmo a genética é social. Né? A gente tem, a biologia já fala isso há muito tempo, que a gente tem fenótipo e genótipo, né? O genótipo é aquilo que vem no gene, mas a gente tem a interação com o meio. E essa interação com o meio faz com que a biologia, o genético, também se misture, né, e se transforme. Por isso que a gente tem gêmeos univitelinos e se forem criados em lugares diferentes, ou mesmo até na mesma família, eles vão ter características muito diferentes. Né? Porque o ser humano é esse ser geneticamente social. Então, quando vocês estão nos grupos de vocês, seja um grupo para diabético, seja um grupo psicoeducativo, seja um grupo de terapia, seja um grupo, qualquer tipo de grupo, você tem ali todo o ser humano, né, que tem todo o seu social junto. E o seu psicológico junto, e a sua história junto, e todas as regras sociais daquela sociedade. Então, isso é muito difícil e às vezes a gente não pensa nisso. É como se a gente pegasse um grupo, é como se a gente pegasse uma amostra da sociedade, né, e tivesse ali com aquela amostra dentro da sala. Então, os preconceitos, eles vão estar ali, as questões políticas vão estar ali, as religiosas vão estar ali, as culturas familiares vão estar ali. Isso é muito legal da gente pensar, né? E dentro desse grupo,
principalmente os institucionais, mesmo que seja um grupo de sala de espera, tá? Que é um grupo aberto, normalmente, né? A gente também tem, olha só, eu estava falando do social, né? Todas as regras sociais. Agora é o outro âmbito, o outro aspecto. A gente também tem as regras institucionais, o clima institucional. Então, quando a gente monta um grupo dentro de uma instituição, a gente tem um pedaço da instituição ali. É como se as pessoas conseguissem formar uma dinâmica que é a dinâmica institucional, né? Por exemplo, vou pegar um grupo que eu já fiz de institucional. Uma instituição onde o chefe manda e faz acordos com as pessoas e ele mesmo esquece os acordos. E aí ele vai se confundindo com esses acordos, tá? Esse é um clima institucional, onde os acordos eles não valem. No momento em que tu cria um grupo, esse grupo vai denunciar e vai mostrar também, né, esse clima institucional. Né? Às vezes o que acontece, né, nesse grupo que eu estou pensando aqui, os atrasos, as faltas, não levar a sério o que foi combinado, tudo isso vai sendo trabalhado e a gente precisa ir fazendo a amarração também com a dinâmica institucional, né? E o outro âmbito que eu falei, né, que é o âmbito grupal. Então, vamos continuar nesse grupo que eu estou falando. Neste grupo, o que a gente precisa ir observando? Né? A gente já sabe que tem social, que tem institucional, a gente precisa ir observando como esse grupo se desenvolve, né? E como que o social e o institucional estão dentro desse grupo. Né? E ainda para complicar mais um pouco, né? Temos o individual, que realmente aquelas pessoas que estão ali são, na verdade, várias pessoas ao mesmo tempo. Então, o grupo é muito intenso. Né? Eu brinco muito com as meninas que eu supervisiono, que trabalham com grupo, que quando a gente sai de um trabalho grupal, a gente precisa ter um tempo de reconstrução. Sim, uma meia hora, uns 15 minutos, uma ida ao banheiro, um café, porque a gente fica, o coordenador de grupo fica sentindo tudo isso, né? Como se tivesse sendo mexido o tempo inteiro. E como a gente acaba tendo essa posição de coordenador e não podendo compartilhar muitas coisas com o grupo, a gente fica com todas essas informações para a gente, né? Bom, então explicado isso, que o grupo é intenso, porque a gente tem essas várias leituras. Tem uma questão uma questão aqui, gente. Deixa eu usar a setinha que meu amigo me ensinou. Não vou conseguir. Mas vamos lá. Aqui no movimento horizontal e o movimento vertical. Isso é algo bastante importante para a gente, principalmente nos tipos de grupo, né? Qual o objetivo de cada grupo? Se for um grupo psicoterapêutico, a gente vai fazer o movimento vertical. O que é esse movimento vertical? É entender pelo que aquele sujeito, naquele momento, está trazendo aquilo e o que isso tem a ver com a história de vida dele. Então, a gente vai atrás, né, da história de vida dele, que vai ajudar os outros também a entenderem um pouco sua história de vida. Mas esse é o caso de um grupo psicoterapêutico. Todos os outros grupos se trabalham no nível horizontal. Então, mesmo que num grupo, e isso não significa que as pessoas não se emocionem, tá, gente? Às vezes eu também escuto muito das minhas supervisionandas assim: professora, é um grupo para pressão alta ou antitabagismo e o fulano chorou, se descabelou, trouxe os problemas de casa. Bom, gente, qualquer grupo passa por isso, né? Qualquer grupo as pessoas se emocionam porque as pessoas se emocionam na vida. Então, quando essas pessoas se emocionam, né, e não é um grupo psicoterapêutico, a gente traz para o nível horizontal, que é devolver para o grupo se aquilo também acontece com eles, como é que eles se sentem com aquilo, que não é julgar a pessoa que está se emocionando, né? E isso eu acho que um coordenador de grupo tem que saber fazer bastante, que é cortar os julgamentos, né? A gente tem que aprender a ajudar os integrantes do grupo a aprender a compartilhar e não a julgar o comportamento do outro. Né? Então, quando a pessoa se emociona, a gente vem para esse nível horizontal, que é o que toca em vocês, o que isso faz vocês refletirem, tem alguém que viveu isso, e aí se dá uma limpada naquele clima, né? Naquele campo que ficou tenso naquele momento,
e ajuda também os outros a refletirem um pouco e depois se volta para a tarefa que esse grupo tinha naquele momento, né? Então, isso é bastante importante porque a gente vê muito pessoas entrando em campos, em vários tipos de trabalho, gente, né? Hoje tem muitas modas, por exemplo, muitas modas, né? De trabalhos grupais, onde as pessoas se jogam, acabam entrando, pegando um coordenador de grupo que vai para o movimento vertical, e essa pessoa não tem estrutura psicológica ou um outro momento, tipo uma psicoterapia ou um grupo de apoio, que ela possa elaborar todas as emoções que ela sente num trabalho vertical. Isso pode, o trabalho vertical, quando mal feito, né, ele pode levar uma pessoa a psicotizar, levar uma pessoa a surtar. Então, tem algumas coisas que a gente precisa tomar cuidado, e uma delas é essa: não verticalizar em grupos que não são psicoterapêuticos, né? Grupos que a gente já vai ver, que são os secundários, eles são para um movimento horizontal. Tipos de grupo, né? Nós temos 2 tipos de grupos, os primários e os secundários. O primário, a gente está falando da família. O secundário, a gente está falando dos grupos operativos, obrigatórios e não obrigatórios. Eu vou falar já da família, mas eu vou falar primeiro da família, depois eu falo da questão da obrigação de grupo, né? Então, o grupo primário, que é o grupo familiar, gente, assim, não importa a configuração familiar. E isso também é uma coisa que um coordenador de grupo precisa se trabalhar, né? A gente precisa estar aberto às mudanças sociais. Então, hoje nós temos, a foto mostra, né? Vocês estão vendo, é um casal gay com um filho. Ah, mas onde é que fica a função paterna, a função materna? Como é que essa criança vai entender tudo isso? Bom, essa criança vai entender tudo isso a partir do que ela viver, né? Existe uma função materna, uma função paterna dentro de toda a família. Mesmo que tenha uma mãe e um filho, a função paterna e materna, ela vai estar sendo feita. Então, a gente precisa se abrir para isso. E o que eu estou querendo dizer com isso, né? Aceitar essas novas configurações familiares. Isso é importante porque a gente precisa entender o processo como aquele sujeito se constituiu. Né? É diferente, óbvio que é diferente. Um sujeito que é criado numa família onde pai e mãe brigam e nunca se separam, né? De uma família que pai e mãe não brigam, né? Fazem um silêncio mortal, né? De uma família que é homoafetiva, de uma família que é só o pai com os filhos, só a mãe com os filhos. É claro que é diferente. É diferente na constituição e nos significados que vão ser dados, mas não é diferente na questão das funções a serem desempenhadas numa família. Então, isso é legal para a gente entender o quê? Que o nosso grupo primário é aquele que vai constituir os nossos aprendizados mais profundos, vamos dizer assim, né? Eu vi um texto ontem que eu achei bem interessante, até está no Facebook, né? Tá girando no Facebook, que fala assim, bebês são detetives emocionais. E são. Os nossos 8, 10 anos de vidas iniciais, eles são constituintes da nossa personalidade. Eu não estou dizendo que isso é fixo. A gente muda até o último minuto de vida, né? Até no leito de morte a gente se transforma. Mas o que eu estou dizendo é que esses aprendizados na primeira infância e na segunda infância, eles são muito fortes. E normalmente a gente tende a repeti-los. Né? Então, por isso é importante a gente aceitar e entender, né, as novas configurações dessa família, que hoje é bem diferente de antigamente, né? Entender que aprendizados a pessoa teve a partir daí. A família é um grupo específico, né? E para trabalhar com ela existe toda uma especialização, né? Que normalmente é sistêmica, só para isso. Então, eu não vou entrar muito, né, em como que é um grupo familiar.
Mas aquilo que eu estava falando para vocês está escrito aqui, né? Grupo primário. Durante nossa infância tivemos a possibilidade de desempenhar papéis. Então, numa família, a gente desempenha papéis. Né? Às vezes a gente desempenha 1, 2, 3, mas normalmente a gente, se for uma família grande, então a gente acaba tendo um só. E aí, continuando ali, né? Há o que sempre aguenta as situações difíceis, o outro que se deixa levar pelas situações emocionais, o outro que ajuda a conter o ódio, o outro que faz a mediação, o outro que assume o denunciar permanente, entre outros papéis. Essas posições se mantêm ao longo da vida e, se não são suficientemente pensadas, elaboradas conscientemente, cristalizam-se, assumindo uma forma estereotipada, na qual a repetição mecânica da mesma função acontece. E aí, um coordenador de grupo, às vezes, ele precisa se perguntar, peraí, né, qual era o meu papel dentro da minha família? Né? E entender se eu não repito aquilo nas minhas relações de trabalho, nas minhas relações, até mesmo na coordenação de grupo. Às vezes eu tenho alunas que na coordenação de grupo são muito de botar o dedo, como elas dizem, o dedo na ferida, vou falar o que tem que ser falado. E isso era o que faziam em casa. Né? Ou não aguenta suportar o conflito, porque o que fazia no grupo primário era solucionar as questões da família. Então, a gente precisa se conhecer, né, e se perguntar qual era o meu papel na minha família. Né? Eu, por exemplo, sou a caçula, tinha um determinado papel. Né? O mais velho tem um outro determinado papel, o do meio tem um outro determinado papel. E aí, como que esses papéis aparecem na minha vida cotidiana? Né? E principalmente nos grupos que eu estou. Os grupos secundários, que são os grupos que vocês trabalham, né? São os grupos psicoativos, de educação, de diabetes, de sala de espera, abertos, fechados. Todos esses grupos, eles estão aqui, né? Nesse secundário. Por que secundário? Porque a gente tem esse grupo que é a família primário e nós vamos trazer daí, né, do que a gente aprendeu. A gente aprende como se relacionar na família, né? Então, como a gente aprendeu, eu vou fazer muito parecido nesse grupo secundário. E aí o Zimmermann coloca bem legalzinho aqui, né? Todo grupo secundário, inclusive o psicoterapêutico, e no psicoterapêutico a gente trabalha isso direto, costuma reproduzir em miniatura as características socioeconômicas, políticas e a dinâmica psicológica dos grandes grupos. Aquilo que eu falei para vocês lá no começo. Né? Então, esse grupo secundário, ele é uma reprodução, né, de todas as questões sociais e políticas. Também é onde a gente desempenha o papel que a gente acostumou a ter na família. Né? E também as questões econômicas estão todas aí. Então, por isso, trabalhar com grupo não é fácil. Né? Porque a gente precisa prestar atenção nisso tudo e às vezes a gente não está preparado para isso, né? Porque muitas vezes já trabalhei em SUS, a gente é chamado a fazer coisas sem nenhum tipo de trabalho anterior para isso, né? Sem nenhum tipo de preparo. A gente vai aprendendo na prática, né? Vai aprendendo a se virar. E isso às vezes adoece o coordenador, né? Não adoece só a instituição, adoece o coordenador. Mas o que é coordenar um grupo? Coordenar um grupo é ajudar a liberar a capacidade criativa das pessoas, visando atingir os objetivos, sejam aqueles combinados com o grupo, né, o psicoterapêutico, sejam aqueles combinados em qualquer grupo. E aí olhem a primeira frase, é ajudar a liberar a capacidade criativa das pessoas. Quando eu digo criativa, eu estou falando de uma abordagem, que um pouquinho mais lá na frente eu já vou explicar para vocês o que é isso. Porque não é sair criando de qualquer jeito, né? Mas é ajudar a liberar a possibilidade de eu encontrar, junto com o grupo, junto com as pessoas do grupo, novas maneiras de eu me relacionar com aquilo. Por exemplo, eu sou diabética, isso mesmo, tá? Eu tive que aprender toda uma nova forma de me relacionar com o meu corpo, com a comida, com a sociedade. Então, nesse aprendizado, né, eu tive que criar formas onde eu possa me sentir bem, satisfeita, né, e sem tanta frustração, e de uma maneira que eu consiga lidar com a diabetes. Então, é disso que eu estou falando, de criar novas formas que têm que ser adequadas, né?
Gente, vocês vão talvez me achar chata de estar falando do coordenador de grupo, mas eu acho que um grupo, ele não empaca na questão apenas teórica. Ele empaca, e a dificuldade do grupo é muito pela falta de possibilidade de a gente cuidar do coordenador de grupo. O coordenador de grupo, ele precisa ser cuidado. Ele precisa ter tanto o referencial teórico para trabalhar, como o referencial da estrutura da instituição que o deixe trabalhar, né? Bem como alguém que cuide da saúde dessa pessoa. Porque trabalhar com o grupo vai exigir muito do coordenador. E hoje eu queria bater um pouco na tecla disso, tá? Mas então vamos lá. Qual é, né? O que um coordenador precisa? Ele precisa identificar qual a sua concepção de homem e de mundo. E o que eu quero dizer com isso? Se eu acredito que as pessoas só não mudam, então eu não posso trabalhar com grupo. Né? Se eu acredito que grupo é um local de exposição e de onde as pessoas acabam se fechando e não conseguem estar lá, eu não posso trabalhar com grupo. Para eu trabalhar com grupo, eu tenho que acreditar que o grupo é um lugar onde as pessoas podem se transformarem através da relação, né? Através da relação com o outro, onde a gente co-constrói novas formas de atuar neste mundo. Né? Então, assim, gente, quando eu falo isso, né, a concepção que cada um tem, e quando eu digo acreditar que o grupo é esse espaço, eu não estou dizendo de uma questão de fé. É científico. O grupo é um lugar onde a gente se transforma. E a gente não está fora do grupo em nenhum momento, lembram? Mesmo que a gente tenha o grupo interno. Por a gente ter o grupo interno, mesmo sozinho a gente tem o grupo interno, então a gente nunca está fora do grupo, então a gente se transforma nas relações. E se eu não acredito que é nas relações, como é que eu vou trabalhar com o grupo? Se eu acredito que o problema do grupo, quando eles reclamam de mim, que sou coordenadora, é um problema só do grupo e não da minha coordenação, eu não posso ser coordenadora. Porque se o grupo está reclamando da minha coordenação, é porque eu estou ajudando a construir naquelas relações aquele jeito de trabalhar. Né? Eu gosto de dizer que, principalmente para aluno, quando o professor dá uma aula ruim, não é porque o professor é ruim, é porque o aluno também foi ruim. O aluno não puxou do professor o que ele tinha de melhor, como o professor não puxou do aluno o que ele tinha de melhor. Então, a gente precisa entender, como coordenador de grupo, que sim, a gente está num lugar extremamente questionável e muito alvo de transferências, muito alvo de projeções, né, que as pessoas, como desde a infância a gente lida muito mal com a autoridade, né, acabam colocando no coordenador de grupo muitas questões mal resolvidas com a autoridade. Então, na abordagem que eu trabalho, né, a gente tem aqui para Moreno, que é o pai do psicodrama, ele acredita que é inerente a todo homem a capacidade de, ao entrar em relação com as pessoas e com o mundo, fazê-lo de uma forma espontânea, ou seja, adequada e sintonizada com o momento, dando respostas novas e criativas a novas situações. O homem criativo apoia seu pé naquilo que é conhecido, que é a conserva cultural, para ganhar liberdade, agindo de modo adequado diante de novas situações, criando uma resposta inédita ou renovada, ou ainda transformadora para situações pré-estabelecidas. Então, para Moreno, o ser humano é um ser que tem capacidade de se transformar o tempo inteiro e de forma adequada, porque também eu não vou vir dar uma palestra, né? Vocês não estão me vendo, mas vamos supor que fosse com público de biquíni, isso não é adequado, mas eu posso dar uma palestra do meu jeito, de uma forma mais solta e que seja adequada à situação. Ele acredita nisso, né? E eu também. Bom, mas o coordenador de grupo ainda precisa ter algumas características importantes, tá? Que é ter capacidade de síntese e integração de conteúdos, desenvolver a empatia, ter modelos teóricos e práticos de identificação, saber a partir de que referencial eu estou trabalhando, ter alguns traços caracteriológicos, por exemplo, não dá para um psicopata, né, coordenar um grupo, então a gente tem alguns traços aí que são mais indicados para coordenar um grupo, né? Ele precisa ter a função de ego auxiliar. O que é isso? É a função de conseguir pensar, discriminar e comunicar o que o grupo está sentindo. Ele tem que dar continente ao grupo, ter paciência, respeito, amor às verdades, coerência, senso de ética, gostar e acreditar nos processos grupais. Dentro do jeito que eu trabalho, gente, esses são os tópicos, os conceitos mais importantes, que é a espontaneidade, a criatividade e a adequação, que eu falei um pouquinho para vocês ali, né? Que é essa história de conseguir criar novas formas mais adequadas à situação.
Teletransferência, isso aqui nós vamos falar um outro momento. Os vínculos. Vínculo é um conceito muito importante para quem quiser se aprofundar. O livro do Pichon Rivière, que chama Vínculo, é muito interessante. Para quem quiser se aprofundar também nas lógicas afetivas de conduta, que são o jeito como as pessoas reagem a determinadas situações, esse livro é da Maria Penha Neri, que é muito legal. E eu vou focar hoje com vocês na matriz de identidade. Matriz de identidade, então, gente, é o lugar, né, que é tipo a placenta social da criança, é o lugar onde a gente nasce, a cultura que a gente nasce, a família que a gente nasce. E para que eu estou falando disso? Porque o grupo nasce em algum lugar. Ele nasce dentro de uma instituição, ele nasce numa igreja, ele nasce numa psicoterapia. Então, isso é muito importante. Aonde ele nasce? Qual é a cultura de onde ele nasceu? Né? Como que se dão as relações aqui dentro? Isso é importantíssimo a gente saber. E todo grupo passa por etapas. Elas não são lineares, tá, gente? Assim, primeiro essa, depois aquela outra. Às vezes elas se misturam. Mas inicialmente qualquer grupo, ele está no que a gente chama de fase da indiferenciação caótica. Mesmo que seja um grupo que as pessoas já se conheçam antes. Mas quando elas vêm para esse ambiente do grupo, elas não se conhecem nesse ambiente do grupo. Então, elas voltam para o caótico indiferenciado. Que é o quê, né, gente? O caótico indiferenciado é quando a criança nasce e ela vê, ela entende que ela e o mundo, aquilo tudo que está ali é ela mesma. Ela não faz essa diferenciação. Então, nesse momento do grupo, e grupos, para quem trabalha com psicóticos, é aqui que o grupo dos psicóticos está, nesse caótico indiferenciado. Eles estão com o inconsciente a céu aberto, né? Então, assim, eles estão entendendo que tudo ao seu redor tem a ver com eles. E nesse primeiro momento, mesmo não sendo um grupo de psicóticos, quando a gente pede para as pessoas se apresentarem e tal, a gente está começando a mostrar que existe ali, né, pessoas que são individualizadas, tá? E nesse momento, a gente tem que ter muito cuidado, porque não é qualquer jogo, qualquer dinâmica que a gente pode fazer nesse momento, né? Lembrem, se é um momento onde eu estou... Pensem que um grupo é uma pessoa que nasce. Isso facilita a gente entender, tá? Quando eu monto um grupo, quando eu tenho um grupo, mesmo que seja por 4 horas, uma única vez, ele nasceu. Né? No primeiro momento, é uma pessoa que está nascendo e ela vai ter uma dinâmica, ela vai ter uma forma de pensar, ela vai ter um jeito, ela vai ter o seu lado ruim, o seu lado bom, ela vai ter os seus pontos positivos e negativos, vai ter também, né, a questão da contradição de querer uma coisa, mas ao mesmo tempo não querer. Então, pensem nisso, um grupo é uma pessoa que nasce, tá? E aí, nesse primeiro momento, se essa pessoa nascer, um bebezinho é muito frágil. Então, não dá para a gente fazer determinados exercícios, né? Não dá para a gente jogar, por exemplo, deixa eu pensar, um jogo que não é possível. Bom, aquele que algumas pessoas fazem em dinâmica de grupo, que saem metade do grupo da sala e a outra metade fica, essa metade constrói algo e a consigna que é dada para quem está fora é vir e destruir o que eles fizeram sem eles saberem. Isso, primeiro, que esse jogo é uma agressão. Segundo, é uma agressão para qualquer etapa de grupo. Segundo, que é um jogo, vamos supor que realmente tenha que fazer esse jogo, é um jogo para quem já está lá na última fase da matriz, que é a circularização. Então, assim, jogos de início são jogos onde eu tento integrar os participantes, onde eu tento trazer um pouco das relações que tem ali, quem conhece quem, que idade que tem, são jogos muito mais sociais do que psicológicos. Bom, depois a gente tem a simbiose, que é uma continuação dessa etapa, aonde a gente também não faz jogos muito aprofundados. A relação de corredor, que é aquele momento onde o grupo, vocês podem perceber muito na adolescência isso, né? Onde as pessoas ficam só com um amigo. Então, onde formam as duplas no grupo, né? Depois a gente passa para o reconhecimento do eu. Isso, para o reconhecimento do eu. E aí sim, jogos mais profundos em quem eu sou, o que eu estou fazendo aqui, né? O reconhecimento do tu também, eles se dão concomitantemente, né? Os jogos para o reconhecimento do eu
também são jogos para o reconhecimento do tu. Isso se dá concomitantemente. Tem um livro, gente, que chama 100 Jogos para Grupo, de um autor chamado Ioso, que ele tem vários jogos e ele vai mostrando para cada etapa do grupo que jogo que seria adequado, tá? A pré-inversão de papel, a triangularização e a circularização. Aonde a gente tem mais problema na etapa grupal? É aqui na triangularização. Porque a triangularização, gente, é um dos momentos mais importantes da matriz da identidade. Aqui o grupo, né, a criança aprende a lidar com o lugar do excluído. É onde normalmente os conflitos aparecem com muita voracidade. É o momento onde eu vejo que eu não faço parte de uma determinada panela, é o momento onde eu me sinto excluído, é o momento onde eu me vejo a estrela do grupo, né? Então, isso tudo vai fazendo com que a gente tenha que lidar com processos muito regressivos, que é a exclusão, a rejeição, o abandono. Vai aparecer tudo nesse momento de triangularização. Um grupo de sala, estou pegando o grupo de sala de espera bastante, gente, porque como ele é um grupo com menos horas, né, ele não tem processo, eu gosto de explicar bastante porque tudo isso que eu estou falando acontece de uma vez só e acontece, né, nesse grupo de sala de espera que tenha 45 minutos, 1 hora, ele passa por todas essas etapas, né, e aparece tudo isso. Então, não importa qual o grupo, né? Importa você perceber essa leitura de como que o grupo está se movimentando nessas etapas da matriz de identidade. Como que a gente monta uma sessão de grupo? Porque eu estou chamando de sessão qualquer trabalho, tá? Pode ser um grupinho de sala de espera, é uma sessão, né? Vai ter um coordenador, então vai ser uma sessão. Sempre que a gente pensa num trabalho grupal, a gente precisa entender que existe um método, uma sequência a ser seguida em cada sessão. Inicialmente, a gente precisa fazer um aquecimento. E esse aquecimento ele é inespecífico e específico. Você precisa, né, tá lá na sala de espera, começar a falar com as pessoas de como que elas vieram para ali, para que elas estão ali. Você está trazendo a pessoa para o grupo. Esse é um aquecimento inespecífico. Pode fazer de várias formas. Você pode pedir para elas caminharem, fechar os olhos e pensarem como é que foi o dia delas até elas chegarem ali. Pode fazer de várias formas esse aquecimento inespecífico, tá? Depois a gente vai para o aquecimento específico, que é um aquecimento já direcionado para aquilo que a gente quer fazer com aquele grupo. Então, assim, mesmo que, não, o grupo de sala de espera é super espontâneo, mas a gente tem em mente mais ou menos para onde a gente quer ir. Então, nesse momento se foca mais, né, no aquecimento desse assunto. Depois vem o momento do jogo, da cena, da dinâmica, aquilo que você quiser fazer de prático ou mesmo de um debate verbal, né? Daí mesmo sobre o assunto. Depois disso vem o compartilhar, que é um momento onde as pessoas dizem como se sentiram com aquele trabalho. E assim, é como se sentiram, não o que eu acho que alguém tem que fazer, tá? Não o que eu acho que o outro tem que fazer, aquilo que o outro disse eu acho que está errado. Não, não é isso. Né? E aí o coordenador de grupo precisa cortar mesmo, né? Ir cortando e dizendo, não, peraí, é para falar de si, né? Como para você, o que você sentiu, como foi, porque senão vira uma discussão moral, né? E depois desse compartilhar, aqui acaba o grupo, né? O grupo em si acabou. Então, primeiro aquecimento inespecífico e específico, depois o trabalho em si, depois o compartilhar. O processamento normalmente é o momento onde a gente senta para estudar o que aconteceu no grupo. Senta para entender e processar tudo o que foi feito naquele grupo. E esse é um momento que para quem trabalha, como vocês trabalham, né? E já trabalhei em instituição também, sei, às vezes não é possível. Só que ele é um momento super importante, porque é um momento onde eu me dou conta de onde eu me embolei com aquele grupo. O que foi difícil para mim? O que foi fácil para mim? Né? Aonde eu passei o transito sem tanta dificuldade, aonde eu transito com muita dificuldade. Se trabalha em dupla, então, em coterapia ou unidade funcional, que é o caso de vocês, é o momento de aparar as arestas, o momento de dizer, fulana, eu não gostei que você fez assim ou fez assado, por que você fez isso? Né? Esse é um momento extremamente importante. Tá? Gente, deu, né, Djalma? Vamos encerrar pensando nisso, né? Que o grupo precisa ser planejado, pensado. Então, o que a gente precisa para fazer uma sessão de grupo bem feita? Né? Esse planejamento,
como que esse grupo enquadre, perceber quais são as resistências, as transferências e os acting, que são as atuações. Sabe aquelas pessoas que chegam no grupo e choro, e você não sente uma pena? Então, isso pode ser uma atuação da pessoa. E aí, a gente precisa saber trabalhar com isso, né? Porque não é dizer para ela, isso aí você está atuando, mas que acolhimento que eu preciso nessa hora? Então, eu preciso saber lidar com isso. Tudo isso aqui está naquele momento de planejamento, por isso ela é tão importante. Olhar a comunicação desse grupo, a atividade interpretativa minha, como é que está, qual é o papel que eu, coordenador, também estou desenvolvendo nesse grupo, qual é o meu vínculo com esse grupo, e pensar em como que ele termina. Então, tudo isso a gente precisa parar, né, e processar. E aí aqui eu gosto, vocês lembram que eu falei que a gente tem que cuidar do coordenador? Eu gosto sempre de trazer isso para a gente, assim, né? Na profissão que a gente escolheu, precisamos estar em constante movimento de reflexão. Portanto, buscar entender a si é para sempre. A gente que trabalha com saúde precisa estar sempre se entendendo, né? Porque senão a gente adoece, tá? A gente acaba adoecendo se não entende o que está acontecendo ao redor. Precisamos ir muito além dos nossos sintomas e realmente conhecer como é a nossa dinâmica individual e familiar. Isso dá um ganho para a gente na coordenação de grupo enorme. Aprender a não julgar, a se colocar no lugar do outro, aprender a reconhecer e nomear nossos sentimentos são aspectos primordiais para um coordenador de grupo que queira ser competente. E tem um outro que eu esqueci de botar aqui, que é muito importante, aprender a lidar com as críticas. A gente precisa aprender a escutar as críticas e selecioná-las, aquelas que fazem sentido para a gente naquele momento e aquelas que não fazem sentido. E principalmente diferenciar pessoal do profissional. Tem críticas que são para o profissional e para um tipo de comportamento e não para o pessoal, né? Então, cuidar muito disso, porque um coordenador de grupo é muito criticado, tá? E a interação social em qualquer grupo nos ajuda a entender como nos relacionamos. Então, aproveite cada momento desses. O que eu estou querendo dizer? Um coordenador de grupo precisa se conscientizar que ele precisa ter grupos e que ele precisa se ver nesses grupos, né? Fazer trabalhos grupal onde ele seja o cliente, o paciente, porque assim ele também se desenvolve enquanto coordenador, tá? Então, gente, é isso. Super obrigada, né? Agora aguardo as perguntas de vocês. Como você faz para trazer para o grupo uma população que não quer grupo? As pessoas têm um certo receio para vir em grupos que propomos. Aí o profissional ali de Benedito Novo relata que está com dificuldade em montar grupos no município. Então, gente, que bom que... Quem é que perguntou isso? Foi de Benedito Novo, está escrito Anaí ali. Anaí, né? A pessoa de Benedito Novo ainda bem que perguntou, porque lá no começo eu falei que ia falar dos grupos obrigatórios, né? Primeiro, gente, assim, ó, a gente tem que pensar que nós estamos num momento histórico onde o enaltecimento da imagem é muito forte, né? E da individualidade, né? As pessoas têm que morar sozinhas, as pessoas precisam ser independentes, como se a gente pudesse ser independente, né? A gente não é independente nunca, a gente pode ser autônomo, mas não independente. Porque a gente depende de cada um. Eu dependo do moço do ônibus para passar na hora, eu estou dependendo do Djalma aqui para fazer essa palestra, então a gente sempre depende um do outro. E aí as pessoas olham para o grupo como um lugar onde elas vão se mostrar para os outros. E isso é uma questão que a gente precisa trabalhar muito, né? Que o grupo não é um lugar onde as pessoas vão lá e se abrem completamente, se mostram e ficam com vergonha. Então, a gente tem que fazer um trabalho anterior, que é assim, ir aos pouquinhos mostrando que o grupo pode ser um lugar de acolhimento, tá? Por isso que entender esse processo da matriz da identidade é importante. Por isso a gente não pode chegar num grupo no primeiro dia falando algumas coisas, porque as pessoas não ficam preparadas, né? E aí acabam saindo falando que o grupo foi muito forte, não aguento, fiquei com vergonha. Então a gente precisa trabalhar um pouco contra esse movimento que é individual e passar para um movimento mais coletivo. O trabalho com grupo é um movimento mais coletivo e as pessoas sim têm dificuldades disso. Mas assim, ó, eu passei muito tempo aqui em Florianópolis, tem muito essa cultura do individual, né, da terapia individual.
Mas eu, aos poucos, fui conseguindo conquistar um espaço de fazer grupos. Hoje eu tenho grupos psicoterapêuticos. E as pessoas falam como é muito melhor e vão falando uma para as outras. Então, a gente precisa ter experiências grupais que sejam boas para que a gente vá mudando essa cultura, esse pensamento de que o grupo é um espaço complicado. Né? Não é fácil, gente. Não é fácil. Mas dá para mudar, tá? O pessoal de Jaguaruna ali comentou, concordando contigo e dizendo que às vezes as pessoas ficam com muita vergonha. Por isso que quando tem os grupos elas não vêm. Então, gente, olha só. Eu vou sugerir para vocês um livro. Ele é meio difícil, tá? Mas ele é muito bom. Difícil, eu falo difícil mesmo porque eu mesma, assim, algumas coisas entendi, outras tive que perguntar para o professor e fui. Mas ele chama A Era do Vazio. E nós estamos numa era onde todo mundo tem muito medo de mostrar as suas feridas, as suas, desculpa a palavra, gente, tá? As suas merdas, o seu lado feio, o que a gente acha que não presta. Tanto que até chorar em público a gente fica com vergonha. Né? A gente, que é um profissional da saúde, já fica com vergonha, mas isso tudo a gente pode ir mudando. Nós vamos mudar uma concepção cultural. Entendem? É contra isso que a gente está lutando quando a gente trabalha com grupo. É uma mudança cultural, não é só uma mudança, não é só um grupinho, não é só um grupo sobre diabetes. É um grupo que começa a pensar no coletivo, que começa a pensar na questão de que eu posso chorar em público, eu posso ter minhas crises de nervos, né, como eles falam, e eu posso ser acudida pela amiga do lado, que daqui a pouco também vai ter uma crise de nervo. Então, a cooperação acaba vindo muito à tona, né? E isso vai ajudar em muitas outras coisas. Mais alguma coisa? O pessoal está agradecendo. Bom, ali daí Benedito Novo colocou, já tentaram dar brindes para trazer as pessoas para o grupo, mas mesmo assim elas não veem, né, esses outros atrativos, né? Então, eu gostaria que você pensasse primeiro o seguinte, qual é a cultura de Benedito Novo? Isso vai te dar uma pista de como trabalhar com eles. Entende aqueles 4 aspectos que estão num grupo? Você precisa sair primeiro do qual é a cultura social de Benedito Novo. Né? Eu não sei, mas vou te falar de Jaraguá do Sul, por exemplo. Jaraguá do Sul é um lugar onde as pessoas se suicidam muito. Aqui é o município, né? Me deu um branco, município, né? Uhum. Que mais suicídio tem. Tem uma cultura lá de que se a pessoa não for perfeita, de se ela não cumprir todas as regras que tem na cultura de Jaraguá, a solução é se matar. Então tem todo um trabalho feito com ele, sendo feito lá em relação a isso. Então acho que a primeira questão é qual é a cultura de Benedito Novo? Pelo que essas pessoas não conseguem se agrupar? Isso aí é com vocês, né, de poder pensar. E a partir disso, começar a montar estratégias. Tá? Não estou dizendo que vai ser fácil, né? Porque é um pensamento que vai ter que ser realmente pensado estrategicamente, assim, né? Qual é a cultura? Não se agrupam porque eu estou chutando, tá, gente? Assim, só como exemplo. Tem famílias que se odeiam e não querem se misturar. Ok, então como é que eu vou montar estratégias se eu tenho famílias que se odeiam? O que vai trazer esse sujeito para cá? Pelo jeito não é o brinde, né? É outra coisa, sabe? Adoraria poder te ajudar, assim, fiquei curiosa para entender como montar isso, né? Bom, tem meu e-mail, eles têm meu e-mail, qualquer coisa tu pode me mandar um e-mail e a gente pensa junto. Então, gente, muito obrigada, né? Foi uma experiência única, vocês não sabem o quanto tá aqui. E assim, queria deixar para vocês o seguinte, se cuidem enquanto coordenadores de grupo. O que eu vou falar não é brincadeira, tá? Tem muita gente que coordena grupo, que chega em casa, briga com o marido, briga com o filho, briga com não sei quem, e na verdade é resultado do que viveu no grupo. Então, se cuidem mesmo, né? Tentem elaborar um pouco o grupo, tentem processar um pouco o grupo, porque processar, estudar o grupo faz com que a gente deixe as coisas do grupo lá, né? E principalmente, eu queria que vocês ficassem assim essa semana com a pergunta, né? Qual era o meu papel na família? Na minha família? O que eu fazia, né, na minha família? Entre os meus irmãos, porque assim, toda família tem, né?
O estudioso, o que é bonzinho, o que é lindinho, o que não faz nada, o que é preguiçoso. Então, assim, quem eu era nessa família? Que papel eu desempenhava? E comece a perceber se não repete isso dentro do seu trabalho, né? Então, isso eu gostaria muito que vocês levassem a sério, assim. Tem um texto, gente, eu e meus textos, né? Vocês viram que eu gosto de ler, né? Que chama Como Sobrevivem Emocionalmente os Seres Humanos. A autora é a Rosa Cuquier, tem na internet, tá? Se vocês buscarem, tem lá. E ele é muito profundo e muito bacana para quem quer se conhecer um pouquinho, tá bom? Então fiquem com essa pergunta e lembre-se, cuidem-se, tá? Porque às vezes a gente sai do grupo, nem sabe por que tá tão braba, ou por que tá tão triste, ou por que tá pensando determinadas coisas, e isso veio do processo daquele grupo. E isso vai ajudar vocês a entender o grupo, se vocês começarem a identificar quais são os sentimentos que vocês têm após o grupo. Tá bom? Beijo para vocês, até uma próxima oportunidade. Vocês têm meu e-mail, qualquer coisa estou à disposição.